e me dando força nesse momento. Eu vou apresentar o exame de qualificação, projeto de dissertação. Eu sou Charlene Ribeiro de Souza, e o tema que eu vou apresentar é História de Vida, a trajetória dos estudantes da educação de jovens e adultos do Colégio Municipal Professora Anaís Sambrano Bezerra, em Santa Cruz Cabral. Como eu falei, a minha banca, a orientadora professora Eliana, professor da PB, e professor de algum. Tem algum microfone de não tem como falar em história de vida sem eu trazer um pouquinho da minha trajetória. Eu coloco como trajetória da pesquisadora, onde já inicia na minha graduação, onde eu conheci a EJA, foi na disciplina da EJA, que me chamou muita atenção, e a partir daí eu quis continuar entendendo um pouco da EJA e fui procurar programas, cursos, formações continuadas que me ajudassem. Foi quando eu encontrei o programa Alfabetização Solidária, um programa que alfabetizava alunos, né, no caso, alunos em 6 meses, era uma alfabetização rápida, e para ser alfabetizador bastava ter uma formação no ensino médio, não precisava, né, ser professor nem nada, e aí, como o programa diz, já era o solidário, e a gente recebia para participar uma formação continuada, que foi muito legal, que foi no Mato Grosso do Sul, em Várzea Grande, onde eu conheci muito Paulo Freire, né, os textos de Paulo Freire, aprendi muito, e também sobre a EJA, né, sobre a alfabetização de jovens e adultos, foi muito interessante. Depois desse programa, eu conheci o programa TOPA, Todos pela Alfabetização, onde eu fui coordenadora de turmas em Cabralha. Nesse período, eu já era concursada em Cabralha 40 horas como coordenadora, e me inscrevi para participar desse programa, que também era uma parceria município e estado, e fui coordenar turmas dentro do município. Nesse programa foi uma experiência muito importante na minha vida, porque eu fui vencedora de um prêmio aqui na Bahia, que era onde eu tinha que relatar minha experiência como coordenadora, e fui ganhadora do prêmio Cosmo de Farias, o qual eu recebi esse prêmio da mão do ex-presidente Lula na época, e também o valor em dinheiro. Foi muito importante isso para a minha trajetória. Para completar minha renda, como eu falei, já era concursada, eu fiz o concurso em Porto Seguro e fui trabalhar na EJA, na Escola Municipal do Cambolo, né, 20 horas, e foi um outro desafio, porque era diferente das turmas de alfabetização que eu estava acostumada, pois os alunos dessa escola eram alunos adolescentes, muitos menores infratores e que cumpriam medidas, e o meu trabalho foi de coordenação, né? Eu fiz o concurso para professora, mas fui em desvio para coordenação nessa escola, fiquei durante 7 anos nessa escola, e foi um trabalho mais até de vice-direção do que de coordenação, que o que a gente precisava era disciplinar esses alunos, né? Tentar fazer com que esses alunos assistissem aulas e ficassem na escola, e a gente fez um trabalho bem legal. Mas, por motivos particulares, eu tive que me mudar para Cabralha, e eu fiz uma permuta com um colega coordenador, só que em Cabralha, para não ter que ficar indo e vindo, né, de Porto Cabralha, e não podia largar essa carga horária, né, em Cabralha eu não tive a oportunidade de vir como coordenadora, então eu vim como professora, porque na escola, que é o Colégio Municipal Professora Anaís Sambrano Bezerra, que é a escola que eu vou estar pesquisando, já tem uma coordenadora da EJA, então eu vim para essa escola como professora. E foi bem interessante, porque eu percebi que é o lugar onde eu gosto de estar, é nas turmas de alfabetização. E no início do meu trabalho, eu trago o depoimento de uma aluna, né, dessa turma que eu estou em 2020. Eu coloquei o nome Malu, nome fictício, e ela diz o seguinte: meu sonho é aprender a ler para cantar os louvores e ler a Bíblia na igreja, pois aumentará a minha fé. Acho bonito quando as pessoas vão à frente da igreja para fazer oração, lendo a Bíblia, mas também quero aprender a ler para ficar melhor e resolver minhas coisas de banco e de mercado sozinho. Malu, ela nunca estudou, é a primeira vez que ela está na escola, e numa dinâmica de apresentação que eu fiz,
no primeiro dia de aula, quando eu perguntei por que estava ali, por que queria ser alfabetizada, aprender a ler e escrever, ela me respondeu com esse depoimento. E aí eu faço alguns questionamentos no texto de o que é alfabetização para essas pessoas, né? Qual a compreensão dessa alfabetização, que, ao meu ver, né, vai muito além de codificar e decodificar, né? Vai muito além de ler e escrever. Nesse caso aqui, pode-se dizer que é uma transformação de vida ou até mesmo uma mudança espiritual. E o papel do professor diante disso? Né, chega a ser até uma missão. E aí, pensando nisso, surge as minhas questões norteadoras, que a primeira é: quais são os significados da alfabetização de jovens e adultos para os sujeitos que retornaram à escola, né, o porquê se alfabetizar? E quais as correlações existentes entre a alfabetização e o exercício da cidadania para essas pessoas? Esse conceito de cidadania aqui refere-se ao pensamento de Freire, quando ele fala de uma alfabetização que leve a uma compreensão da realidade. É aquilo que ele chama de consciência ingênua, né, que ao estudar, ao se libertar, ao se alfabetizar, se transforma em consciência crítica. E traz o objetivo geral, que é compreender os sentidos da alfabetização e suas correlações com o exercício da cidadania para os estudantes da EJA, que eu frequento a turma de alfabetização primeira etapa do Colégio Municipal Professor Anaís Sambano Bezerra, em Santa Cruz Cabral. A ideia inicial era a gente fazer primeira etapa, que é a primeira e segunda série aqui, e segunda etapa, mas analisando o perfil da turma, a gente achou melhor trabalhar a primeira etapa, pois a maioria dos alunos que chegaram esse ano, eles nunca estudaram, enquanto os alunos da segunda etapa já passaram por esse processo. E trago aqui 3 objetivos específicos: revisitar a trajetória escolar ou não escolar do pesquisando e analisar a importância da alfabetização para a sua vida. Descobrir os motivos pelos quais os alunos jovens e adultos não frequentaram as classes regulares do processo de escolarização, de modo a relacioná-las com os significados que hoje atribui a alfabetização em suas vidas. Relacionar a valorização das histórias de vida dos alunos às suas permanências na escola. Como esses sujeitos pesquisados, esses alunos, muitas vezes nunca tiveram voz, né, nunca puderam contar suas histórias, a gente acredita que ao ouvir essas narrativas, né, ao promover esse momento de escuta, os alunos sintam a escola mais significativa, né, e ajude a permanência deles, né, na escola. Eu faço na minha pesquisa, trago no meu projeto de pesquisa alguns pontos, né, pesquisados, pesquisas gerais, e conto com alguns dados do Conselho Municipal de Educação aqui de Cabralha, com alguns dados da coordenadora da EJA, do município, né, e eu faço o seguinte: no primeiro ponto, alfabetização de jovens e adultos no Brasil, notas introdutórias, eu faço um panorama geral da educação de jovens e adultos no Brasil, desde a época da reforma de João Alves, em 1925, em que estabeleceu o ensino noturno para os jovens e adultos, onde naquela época o analfabeto ele era considerado um culto capaz. E o analfabetismo era uma doença, considerado uma doença. Depois eu falo um pouco dos anos 50, onde emerge uma nova perspectiva com as ideias de Paulo Freire, de uma pedagogia voltada para as classes populares. Falo um pouquinho também dos anos 60, do Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que pode-se dizer que foi o primeiro programa assim, de alfabetização de jovens e adultos no Brasil, né, era mantido pelo regime militar. Falo da Constituição de 88, onde a EJA virou especificamente uma modalidade de ensino, pela Constituição, e nos anos 90 eu trago alguns marcos legais, como a LDB, as diretrizes curriculares nacionais da EJA, e nos anos 2000 o Plano Nacional de Educação. Então, eu faço todo esse panorama. No segundo ponto, eu trago informações acerca da educação no município de Cabralha. E aí eu trago algumas tabelas gráficos, né, com alguns dados de 2019, mais atual que a gente conseguiu, e falo assim, o número de escolas que Cabralha tem. São 30 escolas, 2 estaduais, 28 escolas municipais, sendo 2 escolas indígenas, são 3 escolas rurais, 3 escolas urbanas,
Hoje, um total de 1.076 alunos. Então, eu falo de toda essa educação de Cabralha. Eu trago um pouco sobre a proposta curricular de Cabralha, o IDEB de Cabralha, falo do sistema que Cabralha está implantando agora em 2020, então faço um pouco essas informações de educação de Cabralha, né, no âmbito geral. Nesse terceiro ponto, eu trago a alfabetização de jovens e adultos em Santa Cruz de Cabralha, e aí eu falo especificamente da EJA, né, onde o ano passado a gente tinha 5 escolas que atendiam a EJA, e uma escola, esse ano 2020, foi desativada por falta de estrutura, né, de estar recebendo os alunos. E aí eu trago dados também que mostram que, em uma matrícula inicial da EJA, 2019, 644 alunos, terminamos, né, o ano, a matrícula final, de 427 alunos. Isso mostra uma diferença de mais de 200 alunos. Quer dizer que em torno de 33% de evasão no município. Então, mostra que a EJA, que um dos problemas maiores, né, que a gente tem aqui na EJA é a evasão. E aí, conversando com a coordenadora, nome fictício Ana, coordenadora da EJA, ela me passa algumas informações acerca do que os professores acreditam ser, né, provocar essa evasão. Então, a inconstância do transporte escolar é um grande problema, a falta de uma coordenação específica nas escolas de EJA, a falta de uma sala de acolhimento dos alunos, dos filhos dos alunos, falta de abastecimento hídrico em algumas escolas, principalmente a escola que atende do outro lado, né, que chama Beira Rio, falta às vezes até de merenda. Então são diversos problemas que afugentam esses alunos da escola, né, e que precisa ser pensado de como fazer, reverter essa situação. E aí, fala um pouco da matriz curricular da EJA, que está em revisão, né, essa matriz está sendo revisada, e nesse ponto eu apresento a escola, que é o Colégio Pesquisado, que é o Colégio Professora Ana Sandra Bezerra, desde a sua criação, em 1983, apesar de a gente não ter encontrado muitos escritos, né, de como surgiu. Aí eu faço uma entrevista com o professor da época que atuou na escola e coloco o nome dele fictício também de José, e José me conta de como foi o surgimento do Colégio Naí, né, como foi a questão do prédio, que era um prédio emprestado do Estado, e, na verdade a ideia da escola era ser construído ensino médio, mas usou um prédio do município, atendeu alunos do município. Então, conto toda essa história, falo sobre essa estrutura do Naí, que, analisando, né, as outras escolas, é uma das escolas mais apropriadas dentro de Cabralha para atender os alunos, e também é uma escola que aqui no centro, né, na sede da cidade, é a única que oferece as turmas de alfabetização da EJA, dentro aqui na sede, no centro, né, e que tem também uma sala de acolhimento, é a única que tem para os filhos dos alunos, e também que tem uma coordenação específica. Então, pode-se dizer que é a escola que tem maior condições de atender, né, os alunos do município. E aí, tive o desejo de saber quem foi Naí Sandrano Bezerra, né, que é o nome da escola. E aí faço uma pesquisa, também não encontro muitas informações. Eu busco no livro de Sidraque Neto, Santa Cruz Cabralha, 5 séculos de história, e ele é um historiador aqui no município, trabalha na cidade de história, que ele faz alguns relatos. Ele conta que em 1935, a professora Naí, ela chega recém-formada da capital e já começa a lecionar em sua residência, onde ela monta uma turma muito seriada, ela e a sua cunhada, e desde então ela trabalha no município, vira delegada de ensino regional e, segundo informações do livro, ela passa 4 décadas, né, dedicada à educação de Cabralha, e por isso a escola recebe seu nome. Aqui o método da minha pesquisa. A minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, pois essa se preocupa com o indivíduo e com o ambiente que esse indivíduo está inserido. E dentro dessa perspectiva, eu escolhi o método História de Vida. Nesse primeiro ponto, eu falo o seguinte: o método História de Vida é uma técnica usada nas pesquisas pelas ciências humanas, embora no campo das ciências sociais, o método também tem se destacado como uma das modalidades mais adequadas para fazer a narrativa das pessoas pesquisadas.
é importante ressaltar que o relato de vida consiste no acontecimento que uma pessoa vivenciou ou vivenciou. Assim, não é necessária a verificação da autenticidade, pois o que é necessário é o ponto de vista do sujeito entrevistado. O interessante nesse método é que ele tira o pesquisador do pedestal de dono do saber, né, e passa a ouvir o que o outro tem a dizer sobre si. Pois, assim, o que a gente quer, na verdade, não é estar analisando, né, particularidades, mas fazer com que essas subjetividades, conseguir extrair da subjetividade desses indivíduos as relações sociais, né, porque toda história de vida não deixa de ser uma história social, né, apresenta a conjuntura social que esse indivíduo vive. Nesse segundo ponto, podemos afirmar que o método de história de vida baseia-se na história que os indivíduos relatam sobre seu cotidiano, ou até mesmo ações que já ocorreram. Ou seja, baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre esses indivíduos só são possíveis com a descrição da sua experiência humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus próprios atores. O que me fez buscar esse método foi que ele rompe com aquela ideia, né, dos métodos experimentais de que só números podem, né, revelar a realidade. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente valoriza a verdade do indivíduo, né, as interpretações que o indivíduo tem. E nessa possibilidade, esse método ele entra como um método de diálogo, né, onde precisa haver uma confiança entre o pesquisador e o sujeito pesquisado para que ele fale livremente e possa trazer, né, suas interpretações da sua realidade e, nesse caso, a compreensão, né, da sua vida e, no nosso caso, a compreensão da alfabetização. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, o slide aqui. Isso. Eu trago alguns estudiosos que defendem o método de história de vida e aí falo. Vicente Galejac, ele aponta que o principal objetivo do método de história de vida é ter acesso a uma realidade que ultrapassa o narrador, sendo esta, por meio da narrativa, uma vez que a experiência de relatar sua história de vida oferece àquele que a conta uma oportunidade de reexperimentá-la, ressignificando sua vida, o que implica na dimensão ética do estudo e da escuta do pesquisador, trazendo a contribuição que é considerada essencial. Ele é um sociólogo francês, estudioso do tema. Eu falo aqui também, trago esse Borges, David Borges, um professor da Universidade de Novo México, e ele diz o seguinte: este método de história de vida possibilita que os indivíduos apresentem suas histórias, falem de si, recorram à sua memória, suas lembranças e suas testemunhas. Ou seja, as pessoas não apenas contam histórias, elas contam histórias para decretar algo de si mesma e de sua comunidade. Barros, que é Vanessa de Andrade Barros, ela diz o seguinte: observa que o método de história de vida funciona como uma possibilidade de acesso do indivíduo e a realidade que lhe transforma é por ele transformada, pelo interior, na busca da apreensão do vivido social, das práticas do sujeito, por sua própria maneira de negociar a realidade onde está inserido. O que a gente busca aqui é a compreensão da alfabetização. Algumas pistas, né, empiricamente, algumas situações eu já posso dizer que eu sei, né, mas o que a gente precisa aqui, é que a gente vai deixar acontecer, que eles falem livremente, né, contem por que não estudaram, ou o que é alfabetização para eles, né. E o primeiro contato com a turma da EJA, que é a pesquisa mesmo, né, a prática, a pesquisa pretende estudar a história de vida dos alunos da EJA, primeira etapa, do Colégio Municipal Professora Anaís Sambano Bezerra, onde eu atuo como professora na disciplina de História, Geografia e Ciência. O primeiro contato, no primeiro momento, eu conversei com os alunos sobre o mestrado de Relações Étnico-Raciais, sobre a minha pesquisa, o tema que eu queria, que era a EJA, e que eu gostaria de estar fazendo, ouvindo as histórias desses alunos na sala, nas minhas aulas. Todos os alunos concordaram, é uma turma de 33 alunos, matrícula inicial, né, mas só 18 são frequentes, a EJA tem dessas coisas.
E desses 18 que estavam presentes, 12 aceitaram contar suas histórias, né, e aceitaram, mas toda a turma concordou que fosse nos momentos das aulas, né, mas só 12 aceitaram contar as histórias. Esses 12 alunos são da primeira etapa e são 4 homens e 8 mulheres, de idades que variam de 25 a 68 anos. Eu pretendo, no decorrer da pesquisa, fazer a caracterização desses indivíduos em relação à étnica, gênero, né, tudo isso. Os alunos que aceitaram compor o quadro do sujeito de pesquisa apresentam um ponto comum, a busca pela realização do sonho da alfabetização. Todos eles estão ali para buscar a alfabetização por diversos motivos e é o que a gente pretende estar fazendo a análise. Toda a escuta dessa pesquisa será por gravador, a gente vai fazer gravador de voz, porque ele mantém a autenticidade das falas, né, para manter todas as palavras, e depois logo a gente vai transcrever e a gente vai dar a oportunidade deles escolherem um nome fictício ou não, né, eles vão decidir para estar preservando, né, na questão das suas histórias, das suas narrativas. Eu trago aqui algumas referências que eu estou estudando, né, muita coisa ainda estou lendo, é um processo inicial, mas assim, eu sei que qualquer contribuição que esses alunos possam me dar nas narrativas vai ser de grande valia. Eu sei que no decorrer do trabalho eu vou me surpreender muito com as histórias que eles vão contar. E encerro trazendo a minha motivação de estar aqui no mestrado, que é a minha família. Eu posso dizer que é uma família PPGR, porque meu marido é aluno. Minha filha sempre participou comigo nas aulas, desde quando eu fui aluno especial. E a minha bebezinha, que está com 8 meses hoje, que participou de todo esse processo na barriga e agora fora dela. Agradeço mais uma vez a todos, em especial a minha família. Obrigada, Charlene. Parabéns pela apresentação, tranquila, serena. E sim, né, é uma família PPGR e a pequenininha é o melhor produto que esse programa poderia ter. Passo então agora a palavra para o professor Giovanni e depois do parecer dele a gente abre para conversa com Charlene, depois o professor Francisco. Novamente, rodada de arguições e, por fim, a gente combina, tá bem? Giovanni, contigo. Me ouve bem aí? Te escutamos, sim, Giovanni. Põe aí a câmera para a gente te ver bonito. Já coloquei. Quem é que está vendo o Giovanni? Eu não estou. Agora? Vai entrar. Achei que seria em ordem alfabética, primeiro Francisco. Não, a gente não pode perder a possibilidade de manter o rito acadêmico com um convidado tão querido e aguardado quanto tu. Eu quero agradecer a oportunidade, né? É sempre bom estar fazendo esse trabalho junto com o FSB, especialmente com esse programa que tem contribuído muito, né, para a formação dos professores de educação básica do extremo sul da Bahia, especialmente da Costa do Sobrimento, porque não de Cabralha, de Porto Seguro, onde tem uma ligação muito maior, né, com essa instituição e com esse programa. Agradecer também o convite, e principalmente pelo fato de ser uma colega, né? Charlene, além de uma amiga querida, é colega. Nos encontramos muitas vezes nessas diversas formações aí continuadas e na resistência para a manutenção dessa modalidade de ensino, que eu sempre digo que é a prima pobre do ensino fundamental, né? Para a educação dos jovens e adultos, vai sempre o professor quando está no seu terceiro turno de trabalho, são os alunos que dão trabalho no turno vespertino e matutino no ensino fundamental de 9 anos, que são transferidos abruptamente para
para a educação de jovens e adultos, a falta de recursos, a não escuta desses educandos e educandas, né? E quando a gente encontra um trabalho de pesquisa, principalmente em nível de pós-graduação e de mestrado profissional, que se preocupa em fazer uma escuta desses educandos e educandas, eu acho que já evidencia o mérito do trabalho, né, a importância do trabalho. E partindo de Charlene não poderia ser diferente, porque sempre foi uma pessoa que sempre se preocupou com a educação de jovens e adultos, seja como professora, seja como coordenadora, seja como coordenadora de programas, né, especiais, de longas datas, enfim, acho que é a pessoa falando de um fenômeno, defendendo um problema de pesquisa que realmente tem uma afinidade. Eu acho que isso marca muito a trajetória do pesquisador. É quando ele se debruça sobre uma temática que não é somente que domina, né, mas que tem curiosidades epistemológicas, que tem vontade de fazer uma mudança significativa, ou pelo menos contribuir para que essa mudança ela ocorra. Então, foi com muito gosto que eu li a sua proposta e as observações que irei fazer no sentido realmente de você pensar sobre como enriquecer melhor. Pode ser que você discorde, né, a partir da conversa com sua orientadora, mas é apenas do ponto de vista de um leitor, né? É do ponto de vista de uma pessoa que está lendo o seu trabalho numa qualificação e que a tendência agora é contribuir para que ele seja mais arrojado, né? Que seja uma proposta realmente melhor do que ela já se encontra. Então, eu acho que essa trajetória sua ela já contribui bastante, né, nesse sentido. E quando você traz essa primeira narrativa, né, falando do ato de ler, né, e escrever para Malu, que nas entrelinhas pode ser por conta da sua cultura religiosa, que ela fala de imediato, para aprender, eu quero aprender a ler, para que eu possa ler a Bíblia, né? Mas também quero aprender a ler para ficar melhor e resolver minhas coisas. De banco, de mercado, sozinha. Então veja como a autonomia, a busca pela autonomia e a educação como prática da liberdade está presente na narrativa, né, dessa pessoa, dessa mulher. Então, eu quero ser uma pessoa autônoma para resolver minhas coisas, para ir no banco, para fazer minhas compras, para pagar minhas contas, né? Para resolver as minhas coisas. Para além de ler a Bíblia, que é algo que já está incutido naturalmente na sua cultura religiosa, né? E que também passa por uma questão da autonomia. Né? Ou seja, eu não quero mais que o pastor leia para mim, eu não quero mais escutar pelo outro. Eu quero ler por mim mesmo, eu quero compreender por mim mesmo. Então, acho que você já começa com um pensamento muito forte e que me faz lembrar naquele movimento de LDB, quando se pensava numa educação apenas de jovens e adultos e havia um movimento social dizendo, não, tem que ser educação de jovens, adultos e idosos. Tem que considerar a pessoa idosa, porque a essa pessoa foi muito mais negado o direito à educação e a sua inserção na educação de jovens e adultos. E o Darcy Ribeiro, algumas pessoas dizem que foi por uma forma humorada, ele vai dizer assim, deixa os velhinhos morrerem em paz. Ou seja, não, já não precisa mais estudar não, deixa esse povo para lá. E aí a gente começa a compreender o não lugar do idoso e também do adulto na educação de jovens e adultos. Né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa pensar muito, porque, para além de ser uma modalidade de ensino, para além da EJA ser uma modalidade da educação básica, ela é resultado de um movimento político, é resultado da pressão e da resistência dos movimentos sociais, ela é resultado
de uma perspectiva de educação popular que nasce no Brasil, não na Constituição de 88, mas muito antes disso. É um movimento que vem praticamente de todo o século XX, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, a partir daquele momento, é preciso erradicar o analfabetismo, é preciso construir escola para todos, é preciso ter escolas em todas as vilas. Então, é a partir do século XX, principalmente desse movimento que você traz, né, do início das primeiras décadas do século XX, é que mais de 60 anos depois é que se vai ter a conquista de uma modalidade de ensino da educação básica que vai ser uma política pública e não mais um programa, né? Então, vendo aqui, acho que a sua trajetória ela reafirma isso, né? Mas me deixa um pouco preocupado porque tem um momento que você traz a educação de jovens e adultos nas entrelinhas como redentora, como missionária, e isso não o é, certo? A educação de jovens e adultos é um direito, é uma modalidade de educação básica, é uma conquista popular, é uma modalidade como qualquer outra, que tem direito a financiamento, tem direito a merenda, tem direito a transporte, tem direito a todas as políticas públicas que o ensino fundamental de 9 anos tem. Então, o que ela não é? Ela até discorre, como ela está escrita na legislação, né? Para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Parece que eles não quiseram se matricular. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que na história da educação básica brasileira, primeiro se privilegiou o ensino primário, a instrução primária e o ensino médio. E, inclusive, por conta da própria história de colocar a admissão, que era o pequeno vestibular no 5º ano, a preocupação apenas de matricular aquelas pessoas que estavam com a idade de 7 anos e os mais velhos não, foi acumulando de tal modo um quantitativo de pessoas com idades avançadas que não tinha mais vaga nas escolas. Essas vagas elas só começam a ocorrer de forma tanto quanto desordenada, mais necessária com a Constituição de 88. Então não foi dado o direito a essas pessoas se matricularem. Então, se perdeu ao longo da trajetória escolar, se em algum momento parou de estudar, não acompanhava mais. Então, foi um direito que foi negligenciado. Então, em algum momento, não estou dizendo no texto como um todo, né, mas vamos dizer assim, pois veja essa modalidade como um instigante, como uma missão. Então, ver a educação de jovens e adultos como missão, a gente volta para aquela educação de jovens e adultos que foi feita pela comunidade eclesial de base, pela pastoral da criança, pela conversação solidária, pelo Bebê Educar, que olha assim e diz, não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa por esse povo, tem que ensinar ao menos ler e escrever. E não é isso, a gente precisa garantir o acesso, a permanência, o sucesso escolar, a terminalidade e a continuidade dos estudos nos níveis e modalidades posteriores. É ver pessoas com 50, 60, 70 anos entrando na UFSM a fazer um curso de graduação, mais tarde entrando num programa de pós-graduação. Porque essas pessoas, elas estão num constante aprendizado e aquilo que a gente chama, que o próprio Concepção Pereira vai dizer, que é uma aprendizagem ao longo da vida, fazendo jus, inclusive, àquilo que está na Constituição Federal de 88, que diz é um direito subjetivo, ou seja, nasceu, enquanto não morrer, tem direito à educação. Então é aí que a gente começa a pensar a educação enquanto um ato político. É aquilo que o prefeito vai dizer, a educação de jovens e adultos se constitui como um ato político, como um direito do cidadão de hoje e até o momento que ele estiver respirando. Está vivo, ele tem direito à educação, porque ele está pensando em educação numa perspectiva de educação ao longo da vida. O ser humano ele vai aprender até o momento da sua morte, né? Seja dos processos de aprendizagem, da experiência, da cognição, enfim. Acho que algumas instituições já têm nos dado resposta e algumas pesquisas já dado resposta em relação a isso. Então, partindo daqui,
dessa sua trajetória e da forma como você encontra com o seu objeto de pesquisa, né? Como você se mistura, né? Você é partícipe dessa pesquisa. Você não é uma pessoa de fora que está pesquisando algo desconhecido. Você está pesquisando algo que é do seu inteiro conhecimento, né? Que faz parte da sua vida, é algo que é da sua própria história. E o problema que você apresenta é quais os significados da alfabetização de jovens e adultos para os sujeitos que retomaram a escola. E quais as correlações existentes entre a alfabetização e o exercício da cidadania para essas pessoas. Que vai se transformar no seu objetivo geral, que é compreender esses sentidos da alfabetização. E quando você apresenta a história de vida lá na frente, que eu vou falar do método, eu retomo, né? Porque eu tenho dúvida se esse objetivo, esse problema, remete à história de vida. Quando eu leio os objetivos específicos, aí tem, porque quando você diz assim, eu vou revisitar a trajetória escolar ou não escolar, do pesquisando, e analisar a importância da alfabetização para a sua vida. Então, se eles estão em um processo de alfabetização agora, pelo que me parece, você coloca aqui que é a primeira etapa, eles estão começando o processo de alfabetização, a não ser que você tenha essas respostas depois que eles se tornarem alfabetizados. E agora, com esse tempo de pandemia, eu não sei como é que vai ser, porque você teve esse contato de fevereiro, março, aí para tudo isso, a gente nem sabe se eles retornarão, então eu já tive um problema aí, eu não sei se esteja, uma pergunta até, você mantém contato com esses 12 selecionados, que seria interessante, né? Esse contato telefônico, até mesmo mudar o seu método de pesquisa, como a ser estruturada, mas utilizar outros instrumentos que deem conta, agora nesse período de você fazer um acompanhamento melhor desses sujeitos. Eu não sei como é que você está pensando isso, porque uma coisa que você estava escrevendo antes e não previa essa pandemia, e aí vem, essa pandemia aí a gente não sabe, né, como é que estão esses sujeitos, inclusive a atenção às questões sociológicas, a fome, e várias outras questões que empurram e que fazem com que esses sujeitos convivam com outras questões que não são mais as questões da escola. Então, o objetivo está como posto, mas eu queria pensar um pouco com você na sua fundamentação teórica. Eu sei que ela é inicial, mas eu queria indicar aqui para você pensar algumas questões. Você começa falando desse movimento aí do início do século XX, onde o analfabeto é visto como incapaz, né, e tal. Depois você traz o movimento freiriano, e depois você vem fazendo uma vasta exposição do Mobral. Bem, o Mobral, a gente sabe que foi uma forma de camuflar a concepção freiriana de educação. Então, exila esse homem, vamos amaldiçoar o que ele escreve, esse é o inimigo do povo, esse é o inimigo político, mas nos serve essa forma de alfabetizar. Só que retirando dessa forma de alfabetizar a sua questão política e libertadora. Então, quando estava lá falando da habitação, do trabalho, do tijolo, então quem olha a primeira cartilha do Mobral fala, isso aqui é o método Paulo Freire, mas não o é. Na verdade, o que eles retiraram dali? Toda a parte contextual, toda a parte política, toda a parte de transição, aquilo que o Freire fala, que é a transição da consciência ingênua para a consciência crítica, da formação epistemológica da consciência. Então, tudo aquilo que está, talvez, implícito para
o educando e explícito para o educador, que os educadores, numa concepção freiriana, passam por um processo de formação, né? Eu me lembro que a minha formação em Freire, em 85, ela durou 2 anos, antes de eu assumir as turmas de alfabetização. Então, primeiro foi 2 anos de formação para compreender as desigualdades, para compreender a luta de classe, para compreender como é que se formavam as miserabilidades sociais, para compreender como que poderia fazer a mudança social a partir da educação, para depois vir a parte mais instrumental da alfabetização. Então, tudo isso acabou com o Mobral. Então, o que aconteceu? Eram pessoas que sabiam ler, ensinando a ler. Pessoas que mal sabiam palavras e letras, ensinavam a ler letras e palavras. Então, foi selecionado, foram escolhidos politicamente um conjunto de alfabetizadores para apenas utilizar aquelas cartilhas. Então, o Mobral foi um movimento do governo e da ditadura civil-militar no intuito de dizer assim, não, nós estamos fazendo tudo aquilo que preconizou na década de 50 e 60. Toda a solicitação da população foi aqui, porque a gente está implantando o método Paulo Freire, mas na verdade não é. Então, o que eu acho que aqui falta um pouco de análise crítica quando você apresenta o Mobral. Eu não sei qual foi o autor que você leu para apresentar essa discussão, mas eu convido você para uma revisão, né, dessa parte. Bem, eu sugiro até, eu não sei, acho que você conhece com certeza, mas eu sugiro que realmente esse marco temporal seja o início do século XX, certo? Acho que está correto. Não adianta a gente voltar para apenas dizer, olha, houve a Constituição de 1824, não tinha previsão para os jovens adultos. Houve a Constituição de 34, de 46, não tinha previsão. Até que isso vai ocorrer pela primeira vez em 1934. É a Constituição de 34 que pela primeira vez vai suscitar essa possibilidade de escolas para jovens e adultos. Só que aí, em 37, a gente tem o golpe de Estado de Getúlio Vargas e ele novamente cai por terra. Acaba com essa previsão de se ter uma educação de jovens e adultos para que se tenha uma trajetória escolar. O que é que vai ter aí a partir da Constituição de 37? A possibilidade dessas pessoas entrarem em cursos profissionalizantes, mesmo analfabetas. Então, ao invés de pensar no que eu nem gosto de chamar, mas de escolarização, né? Mas de um processo educativo dessas pessoas, jovens, adultos e idosos, se preocupou na formação dessas pessoas para o comércio, para a indústria, tal. Como é que a partir daí, o que ocorre a partir de 40? Um conjunto de organismos sociais, né? de organizações não governamentais, especialmente da igreja, porque aí a gente tem na Igreja Católica, especialmente, um movimento forte, que é o movimento das SEDES, das comunidades eclesiais de base, que vão lutar pelo processo de organização. Então, a gente tem um conjunto de movimentos em prol da alfabetização. Então, eu acho que o que a gente poderia estar colocando aqui é demarcar esse momento, inclusive a participação dos movimentos sociais. Eu não posso pensar sem pensar os movimentos sociais e sem pensar a educação popular. Porque não foi o governo que pensou na educação de jovens e adultos inicialmente. Foi a igreja, foi o movimento negro, foram os anarquistas, enfim, foram partidos políticos de esquerda. Então a gente tem aí um conjunto de um movimento sem terra mais tarde, na década de 80, quando ele é formado, que ele começa com bandeira de luta. Então a gente tem 88, não foi que eles tiveram uma boa vontade de dizer assim, vamos lembrar dos jovens adultos e idosos, não. Por conta desse movimento que se desenvolveu ao longo dos 40 anos anteriores, é que se demarcou essa necessidade de instituir a educação de jovens adultos enquanto modalidade em si. Então, eu acho que aqui nesse
desse momento do século XX até chegar na Constituição de 88, eu sinto que há ainda algumas informações que precisam ser inseridas, né? Como que ocorrem os movimentos em prol do processo de alfabetização e da educação de jovens e adultos? O que é esse movimento freiriano da década de 50? Porque aí a gente não tem apenas o movimento freiriano, mas movimento feminista, movimento negro, e vários outros que vão constituindo, né, essa necessidade assim, ó, precisa alfabetizar. E principalmente, por mais que a gente não queira dizer muito isso, mas a gente precisaria de um quadro eleitoral em 61. Então, João Goulart, naquele momento, que a gente precisava ter um quantitativo de pessoas que votassem que fossem das classes populares, para não ficar no mesmo ciclo, né? Seriam as pessoas da classe média, os donos do comércio, da indústria, os ricos, elegendo os ricos. Então, a gente precisa alfabetizar, para além de aprender a ler e escrever, para além do voto, mas para um processo de mudança que essas pessoas, elas se constituam eleitores. E aí começa o movimento, porque ele só mudaria todo esse contexto social a partir de uma construção de um quadro de eleitores que fosse representante do próprio povo. Então, aí é que começa a engrossar esse caldo, né? E a surgir várias demandas para o processo de alfabetização. Então, o que eu acho que pode ajudar aqui a gente? A história da alfabetização de jovens e adultos do Brasil. E onde é que você vai achar isso? Nas referências que eu procurei aqui e não encontrei. Você não leu Maria Clara de Pierro e Haddad. Você não leu Osmar Fávero. Você não leu Jane Paiva. Você não leu Leôncio Soares. Você não leu Vera Mazagão. Você não leu Ana Maria Galvão. Você não leu Carlos Brandão. Você não leu Rosiane da Silva Paula, na Federal do Rio Grande do Norte. Todas essas pessoas que eu estou falando agora e que depois eu posso te mandar isso por e-mail, vão tratar desse momento histórico da organização no Brasil. Então, o texto de Maria Clara de Pierro mesmo e Haddad, que vai falar, inclusive é uma obra encomendada, que ela vai tratar dessas transformações nas políticas educacionais nesse período aí do século XX, na segunda metade do século XX, especialmente, como que a educação de jovens e adultos se transforma numa modalidade de ensino da educação básica e se transforma em uma política pública, que até aí a gente tinha programas. O Mobral foi um programa. Todos os outros programas, todas as outras experiências de alfabetização que nós tivemos antes de EJA foram programas. Então, entrava no governo, botava um programa. Entrava no governo, outro programa. E assim sucessivamente. Até chegar à Constituição de 88, que vai dizer, não, tem que ser uma modalidade de ensino. É uma modalidade da educação básica, com todos os direitos da educação básica, né? E com todos os deveres em relação ao Estado, ao município, aos entes federados, em relação à educação básica. Então, eu acho que essa revisão de literatura que você fizer, acho que vai enriquecer um pouco, porque você trata de pessoas em processo de alfabetização, depois você vai ver nas trajetórias dessas pessoas que tem muita coisa parecida, tem muita coisa que, por mais que já tenha se passado mais de 60 anos, muito mais, né, de 60 anos, mas ainda muita coisa parecida. E para além daquilo que a coordenadora levanta a respeito da saída dessas pessoas da escola, que o próprio Freire vai dizer, elas não evadem, não. Elas são expulsas da condição de estudante. Elas são expulsas da escola. Porque, veja só, você tem 50 anos, sua filha de 16, de 15 engravidou. Quem você prefere que continue estudando? Sua filha de 15, quando você olha o menino, ou você permanece na escola e sua filha de 15 sai da escola? Então, vai priorizar a filha de 15. Você separou do marido, você tem 3 filhos. Você
vai estudar ou você vai trabalhar? Você vai trabalhar, porque a subsistência vem primeiro na cabeça dessas pessoas, lógico, né? Que ela advém muito antes das questões relacionadas à escola. Então, as trajetórias desses homens e mulheres, você vai ver que elas, na verdade, elas vão repetir ou vão ser ampliadas se comparadas àquelas do início dos movimentos sociais. Não estou dizendo que vai ser pior ou melhor, mas vão ser trajetórias também que vão ser muito importantes para a gente pensar essa história da alfabetização. Bem, então, nesse ponto de vista da fundamentação teórica, eu sinto falta dessas discussões, dentre outras, que a gente pode dialogar sobre isso. Lá, quando você entra na discussão já da EJA, de Santa Cruz Cabralha, eu sugiro, se eu fosse você, essa parte inicial sobre o município, eu não faria aquela discussão escola por escola, não, Charlene. Quando se trata dos outros níveis e modalidades. Você coloca a escola e vai trazendo todos aqueles dados e discutindo escola por escola. Faz uma discussão, primeiro ponto. Eu estou chamando aqui, qual é o seu campo de pesquisa, né, no sentido de que lugar é esse? É a cidade. O que é Cabralha? Cabralha está situada em tal lugar, assim, população, a rede municipal de ensino. As representações são de escolas, X alunos. Pega o censo dos últimos 5 anos e faça uma apresentação bem geral do que é essa rede de ensino, quais são as escolas que têm EJA, que não têm EJA, que tem ensino fundamental de 9 anos, que tem educação infantil, que tem educação indígena. Os alunos, quem são esses alunos? São provenientes de quê? Que os dados do IBGE podem te dar muito bem isso. Os principais índices de rede, nesse caso, né? Quais os índices de evasão, de transferência, de um modo geral, né? A apresentação da rede. Como eu disse, eu não vejo necessidade de se apresentar escola por escola, mas de um modo geral. Passando a rede, aí é hora de você entrar discutindo a alfabetização, a educação de jovens e adultos em Santa Cruz Cabralha e a alfabetização de jovens e adultos e idosos, né, em Santa Cruz Cabralha. Então, eu acho que aí a gente precisa historicizar esses processos de alfabetização. Acho que aí vale a pena retomar aquilo que se coloca no texto, essas iniciativas populares, como era o processo de alfabetização. A partir da história oral, é só fazer registro disso, né? E aí você, como pesquisadora, tem autonomia e autorização, já que você trabalha com uma orientadora que vai fazer todo o processo de protocolos para isso. Essa história da educação de jovens e adultos de 1988 e depois de 1988. Em algum momento você chama a educação de jovens e adultos antes de 88. Não era educação de jovens e adultos, não era EJA. Tá? Então você só vai chamar de EJA a partir de 1988. E antes de EJA, então, o que era? Isso você vai saber muito bem. Porque a gente teve Mobral até 85, depois Fundação Educar, e aí vieram vários programas. AlphaSol, Bebê Educar, Brasil Alfabetizado, Topa. Então você vai fazer toda essa história. Ou seja, até 1986, 88, nós tivemos uma negação do direito à educação a esse público. E o que o governo fez? Ofereceu um programa de alfabetização de forma bem suplementar, né? Ou seja, de 6 meses, de 4 meses. Você que fez parte do TOP sabe disso. Eram 3 meses, depois passou a ser 6 meses. Não se preocupava com a terminalidade, não se preocupava em incluir essas pessoas
na educação chamada regular da escola básica, isso só vai ocorrer no governo Lula, e aí a gente atravessa aí a Constituição de 88, ela vem marcando a necessidade dessa modalidade, mas mesmo assim continua negativa porque os programas continuaram. A gente tinha até 98, 99, a educação de jovens e adultos era chamada de suplência, não sei se você se lembra. Era um processo supletivo que era ministrado pela rede estadual de ensino, que dava aqueles modos, aquela formação aligeirada. O currículo era, na verdade, uma transposição do que era dado no ensino fundamental regular, e aí a gente só vai ter uma mudança nisso praticamente no ano 2000, que aí o censo vai dizer assim, a partir de agora só vai poder informar se adultos e jovens acima de 15 anos, adultos e idosos na modalidade de educação de jovens e adultos. E somente depois da elaboração das diretrizes curriculares, que se marca aqui que é de 2000, e da elaboração também antes disso, em 98, você vê 10 anos depois da Constituição de 88, que vai construir as diretrizes os referenciais curriculares nacionais da educação de jovens e adultos, que é aqueles 2 livros lilares que vão tratar do primeiro e do segundo segmento. E não vai nem pensar no ensino médio. Mas como seu propósito é trabalhar com a educação de jovens no primeiro segmento, com a alfabetização, eu acho que o que precisa é você demarcar essa história. O que era essa alfabetização até 88 e nos 10 anos seguintes? E como fica esse processo de alfabetização depois da LDB 9394/96, das diretrizes curriculares nacionais de 2000 e essas práticas que ocorreram nos próprios municípios. Então, hoje a gente pode dizer que tem mais de 2 décadas que foi instituída essa educação de jovens e adultos, e ainda tem município que tratam como supletivo, como programa, enfim, da forma mais descaracterizada possível. Então, eu acho que aqui a possibilidade de você fazer um bom trabalho no sentido de pensar na educação de jovens adultos no município, quando é que ela começa, qual é o perfil desses estudantes. Você não diz no trabalho, mas na apresentação você já falou que vai fazer, porque é importante, porque esses estudantes, a maioria deles tem acima de 25 anos, ou seja, não são mais jovens, porque se a gente for pegar o IBGE até 24, para a ONU é até 29. Então, a gente vai pegar aí um meio termo, porque são poucos de 25 e vai aumentando, E é um público que entra e sai da escola muito, o processo de interrupção é muito grande, mas não é por falta da vontade, é por conta dos diversos obstáculos e desafios que essas pessoas enfrentam para se manterem na escola. E por conta também das burocracias, dos trabalhos, de como a escola recebe esse público. Então, eu acho que nesse momento aqui você pode historicizar isso muito bem. E aí você vai para as suas narrativas. Das narrativas, eu não entendi muito bem, você pode me dizer depois. Você já começou a coletar essas narrativas ou ainda vai coletar essas narrativas? Porque aqui a única narrativa que você traz me parece que é a primeira de Manu. Isso é isso. E nós não temos acesso às narrativas, às histórias de vida, como você coloca que vai trabalhar com história de vida, desses sujeitos. Então, esse é um ponto da metodologia. Um outro aspecto também que eu quero, por último, que eu quero pensar com você, eu não sei se você conhece, mas é uma sugestão. A entrevista narrativa. Acho que ela contribuiria, como você trabalhar com história de vida, de forma muito, talvez, melhor do que a entrevista sendo estruturada. Ela é muito parecida. A diferença é que a entrevista narrativa é como conversa. Então, me conte como foi a sua escolarização,
até a sua infância? Claro que se ele responder se ele estudou na infância, né? Se você interrompeu a infância, quais os motivos que levaram? Então, você deixa o sujeito falar de forma que ele não é interrompido e ele vai contando a história da vida dele por fases. Então, você pode dividir essa escolarização por etapas e aí você vai fazer 2 ou 3 perguntas e ele vai respondendo fase a fase, né? Como é que ele foi construído esse processo da escolarização ou da não escolarização. Se ele estudou, contar como foi. Se ele não estudou, contar por que não estudou e quais os motivos que impossibilitaram esse processo de estudo. E um outro, por último, e já finalizando, um outro aspecto que eu gostaria que você falasse, que não está aqui, é qual vai ser o seu produto. Então, diante de tudo isso, de fazer a escuta dessas pessoas, da trajetória delas, das dificuldades, dos sentidos da alfabetização, o que você vai trazer para a gente da educação básica enquanto produto? Então, isso também eu não percebi no texto. Bem, é isso, para a gente começar a conversar. Só são aspectos, assim, muito do ponto de vista de um leitor, viu, mais que você possa analisar, refletir e aproveitar aquilo que você julgar que é importante para o seu trabalho. Obrigado mais uma vez por ter me convidado para a sua qualificação. Obrigada, Giovanni. Foi de fundamental importância te ouvir e tenho certo que a escuta atenta do teu percurso na história, marcado pela educação de jovens e adultos, todas as pistas metodológicas não ajudaram só a Charlene ou a mim na orientação, senão que eu tenho absolutamente certo que as 40 pessoas que te escutaram problematizaram aquilo que tu disse nos seus campos específicos de pesquisa. Eu acho que contribuiu muitíssimo, elucidou pontos que de fato são necessários, né? Mesmo para quem não percorreu a história de educação de jovens e adultos, mas que é educadora, se ressente de fato pela questão marcada do direito, né? Bom, vou passar para a Charlene te agradecendo muitíssimo pela interlocução qualificada. Sei que muitas coisas Charlene vai ter para responder e, quem sabe, para repensar a partir da escuta da banca, né, aquilo que se pensou até agora, e, na sequência, então, podes falar, se sentires necessidade, claro, óbvio. Ao contrário, depois a gente passa para o Chico, tá bom? Obrigada. Ok. Então, Giovanni, agradeço assim, muitíssimo, não esperava menos de você, que é uma pessoa tão conhecedora do tema. Eu sabia que eu ia enfrentar isso, né, com a ousadia, mas eu convidei uma pessoa que realmente poderia me contribuir muito. Eu agradeço, assim, anotei muita coisa, eu vou querer mesmo, assim, as referências, preciso, realmente eu não li nenhuma dessas referências, a parte histórica, assim mesmo, eu vou precisar melhorar isso e vou fazer, com certeza, né, a gente está aqui só no processo, e muita coisa aqui que você falou foi, como eu falei, vai me surpreender, já está me surpreendendo na qualificação. Em relação à sua pergunta sobre manter o contato, né, com os alunos, eu já estou pensando nisso, na verdade eu faço uma coisa de... Uma cultura minha mesmo, está sempre pegando o contato deles a cada ano, né? A gente monta pega todos os telefones de quem tem telefone e sempre mantém contato. E nessa época que a gente não imaginava, essa época de pandemia, por sorte, né, no início do ano eu fiz exatamente a listinha, né, com os telefones e peguei todos os telefones que tinha, de vizinho e tal, e estou mantendo contato, porque realmente eu tenho muito medo mesmo desses 12, a gente sabe que a EJA, eles podem, né,
se afastar por qualquer motivo, e aí eu estou, assim, mantendo contato com alguns, não são com todos os 12, mas um que é vizinho fala com o outro, estou mantendo contato, às vezes até eles me pedem atividade, mandam mensagem para mim, então assim, eu estou tentando manter contato. E aí eu penso, talvez, não sei se vai voltar por agora, a gente não imagina nessa situação tão séria, eu estou pensando realmente em mudar essa questão da metodologia, talvez até ir com todos os cuidados na residência deles e fazer as entrevistas, ou também usar o telefone, mas assim, eu não perdi o contato para poder a pesquisa andar, e pesquisa não parar. E em relação à questão do produto, o produto é algo que ainda está sendo muito pensado, né? O que fazer dessas histórias? No primeiro momento, eu não coloquei no texto exatamente porque nós estamos pensando, mas no primeiro momento a ideia é fazer um livro com essas histórias ilustrado, mas tentando extrair dessas histórias palavras geradoras, né, que possa contribuir com as turmas de alfabetização, né, do futuro do professor, que não só fique na biblioteca, mas que possa contribuir na aula. Mas é algo que a gente ainda está pensando, né, mas a ideia é a construção de um livro, né, a ideia inicial. Não sei se você conseguiu compreender, mas assim, eu te agradeço muito pelas sugestões. Não, tranquilo. Na verdade, não é nem questões para você se preocupar em responder, mas para você pensar mesmo. Para você analisar. Estou satisfeito. Obrigada mesmo, viu? Beijo. Obrigada, Giovanni. Tenho certo, né, que é apenas a abertura da porta, que já estava aberta também, tenho certeza disso, mas que Charlene possa ter em ti, também no Chico, uma interlocução permanente. Eu penso que nada pode ser mais positivo e produtivo do que constituirmos redes de interlocução. E ainda mais com quem pesquisa na área, com quem de fato é um tema que é visceral. Então, é só a formalidade do momento, né? Mas que eu espero que Charlene possa contar efetivamente com a interlocução de vocês. Como eu disse, é uma parceria que se inicia hoje, mas que eu penso que o percurso seja acompanhado por nós 4 durante esse tempo que ainda falta para Charlene concluir seu trabalho e que tem muita coisa para fazer. Chico, contigo, meu querido. Oi. Deixa eu logar aqui. Bota a carinha aí. Sim, mas não te vejo. Tá abrindo a webcam, peraí. Pronto. Tudo bem? Perfeito. Então, tá bom. Vamos lá, golinho de água aqui. Então, boa tarde. Queria agradecer a Charlene pelo convite, professora Eliana. Muito legal estar aqui. Conhecer o professor Giovanni também, que eu não conhecia. É minha primeira banca no PPGR. E isso, para mim, é bastante significativo, porque quando se planejava prestar o concurso, vir para o UFSB, vir para o território, o PPGR foi um dos maiores atrativos para vir para cá. Eu não tinha contado isso para ele ainda, então era legal manifestar. E eu gostei muito da sua apresentação, achei ela bem adequada com o material que você entregou. O professor Giovanni, ele adiantou algumas das minhas falas, então sobra mais espaço para a gente poder bater uma conversa. Eu tenho, para mim, que o seu trabalho, o trabalho que eu li, que você entregou, ele parece para mim muito com um trailer de um filme que eu quero muito ver, né? Porque ele a gente entende que é um exame de qualificação, que o trabalho está iniciando, que você foi pega também de surpresa por essa pandemia, o que deve estar atrasando o seu trabalho, as entrevistas, o trabalho de campo, e tudo bem, a gente vai ter que lidar com isso. Estou curioso para saber também, porque isso chama uma atenção especial para a sua investigação, que é a questão de uma crítica a essa reinvenção forçada do sistema escolar
público hoje, em termos de quarentena, porque, mais uma vez, a questão da EJA está sendo esquecida, já que você não pode alfabetizar a EAD. E aí, como que nós vamos trabalhar isso? Como que nós vamos recuperar esse tempo que o aluno que ingressou teve aula contigo até fevereiro, depois ele vai voltar? Como vai ser isso? Ninguém discute, não se levanta, se levanta o professor se tornando youtuber, uma pressão da sociedade em cima da escola para que ela seja reinventada. E eu estou falando disso porque eu fiz algumas anotações aqui no seu trabalho para me guiar. Eu vou começar lendo alguns comentários para depois fazer uma leitura mais geral. Eu estou falando sobre essa reinvenção da escola porque, bom, você fala quando conhece o programa Alfabetização Solidária, né? Eu queria perguntar se não é hora de uma nova edição desse programa. Eu já comento um pouco mais para frente por quê. Mas é principalmente porque quando você cita o Paulo Freire aqui, você fala sobre essa passagem, eu gosto muito dela, do educador respeitar os processos históricos sociais dos educandos, né? Preocupando em trabalhar os conteúdos em sala de forma que eles tenham um significado para o educando. É triste que hoje, grande parte das pessoas nessa região, ela faça uma leitura, eu falo dessa região porque eu estou fazendo uma leitura local, uma leitura enviesada dessa sua situação, né? Associando o significado, quando você fala que a educação tem um significado, associam isso a uma demanda do mercado de trabalho. A gente tem um movimento muito forte para que a escola ela direcione para o mercado de trabalho, para que a universidade direcione para o mercado de trabalho. E eu entendo como que você fala, por exemplo, do EJA, né, eu vejo uma relação de classes muito forte no seu discurso, porque quando você fala, uma leitura minha, que talvez te convido a criticar isso, mas quando a pessoa ela passa da idade regular para ser alfabetizada e vai frequentar o EJA, ela não possui mais o vigor da juventude a ser explorado pelo mercado de trabalho. E isso pode ser um referencial bom para se discutir a falta de investimento público constantemente. Por que a EJA é sempre relegada? Por que ela é sempre esquecida? Então, numa região que você pode ser livre para explorar esse comentário em termos de país, mas por uma região em que a educação é vista a serviço do mercado, talvez isso seja uma problemática. Não? Então, você fala aqui que você percebe que lecionar para uma turma de EJA é diferente de lecionar para uma turma de crianças, né? Porque não conseguindo compreender totalmente o mundo letrado e tal. Eu me pergunto como deve ser a vida em um local onde você não fala o idioma, onde você não compreende a cultura. Percebe? Porque essa é a vida da pessoa que ela cresce sem poder ser alfabetizada, né? Sem passar por esse processo. E essa é a vida dos meus avós também, né? Então, quando você menciona o público que frequenta a EJA ser desfavorecido, ter sua capacidade cognitiva posta em dúvida, quanto à facilidade da aprovação, passividade social, entre outras inquietações, é interessante porque eu reconheço essa crítica como sendo feita aos meus alunos de graduação na UFSP, por muitas pessoas. Essa crítica que você menciona aqui, ela é um recorte de classe muito forte mesmo. E depois você menciona que para os sujeitos que retornam à escola, né, que a questão norteadora da sua pesquisa é quais são os significados da alfabetização de jovens e adultos para sujeitos que retornam à escola. Mas isso me incomodou um pouquinho, porque não só os que retornam, mas aqueles que também têm pela primeira vez o acesso à escola, né, a vida deles também tem significado e a alfabetização deles deve ter um significado mais diferenciado ainda. E aí, de novo, como você faz em escola ensino significativo, eu me pego novamente o que as pessoas por aqui entendem como ensino significativo, o que as pessoas, numa sociedade como a nossa, entendem como ensino significativo. Né? Aí depois, mais para frente, eu queria citar quando você está falando do seu retrocesso, falando sobre o Mobral, né, não vou falar sobre essa parte, o senhor Giovanni já explorou, mas tem uma frase sua aqui que me lembrou uma situação de alguém que eu não gostaria de citar, mas que eu acho que se encaixa bem para a gente entender o que nós estamos passando em relação ao ensino de jovens e adultos hoje também, em relação a toda a educação. Quando você fala visando conduzir a pessoa a adquirir leitura, escrita e cálculo como meio de integrá-la à sua comunidade, permitindo melhores condições da vida na sociedade.
eu queria recordar uma citação do atual ministro da Educação, no ano passado, quando ele disse que a escola não educa, a escola ensina a ler, escrever e fazer contas, ela dá um ofício, quem educa é a família. Eu acho que, né, esses dois discursos estão muito, muito similares aqui. E mais que eu marquei aqui, que eu gostaria de chamar, a ausência de gráficos, as suas tabelas, os dados que você traz de pesquisa numérica, que você traz sobre as escolas, tal, eles, é muito interessante eles, mas eu sugeriria que você colocasse gráficos. Tá? Primeiro, por causa do impacto visual é maior, e a gente tem que valorizar aquilo que a gente oferece ao leitor. E segundo, porque você está falando de quando você fala, por exemplo, da escola indígena de Cora Vermelha, você está falando de uma evasão. Eu anotei aqui, de acordo com a evasão, chega a 36,6%. Quando você fala sobre a quantidade de pessoas que têm alfabetização incompleta no território, são 62%. Então, para quem está lendo isso, eu vejo isso num gráfico de pixel, eu vejo num gráfico de barras, eu acho que é bem chocante, e a ideia é mostrar o quão alarmantes são esses dados, eu acredito, sabe? Então, fica uma dica minha, assim. Aqui. Quando você fala da Ana, adorei a Ana, não a conheço, mas gostei muito dela, né? Porque ela coloca que a escola em sua organização vigente necessita de estratégias capazes de superar a visão pedagógica que torna o processo de aprendizagem do aluno exaustivo e motivador. Veja, muito do que está se discutindo no seu trabalho é a questão, e pode ser dividido numa encruzilhada entre ir à escola e estar na escola. São dois discursos perpendiculares, né? Eles se cruzam, mas eles não são paralelos, eles se cruzam em determinado ponto. E é esse ponto que a gente precisa encontrar. Quando uma elite econômica diz, tem escola, mas há evasão, né, como o Sr. Giovanni explorou e tal, é diferente de falar que a pessoa, ao ir à escola, precisa se sentir. Caiu.
Daniel Macedo. Y-R. Isso. Porto Seguro. É, porque o número que está no roteador é esse. Fala. Obrigada. Boa tarde, eu gostaria de saber se está tendo algum problema com a internet. Estou sem internet na hora da validação do exame.